Então hoje, né, a gente vai falar sobre Jó, capítulo 16. Jó, no capítulo 16, né, a gente lembra que o último a falar agora foi Elifaz, né? Então veio aquele círculo de falatório sobre a vida de Jó, né? Todo mundo querendo falar sobre a vida de Jó e querendo explicar quem é Deus, né? Então agora entra aqui no. Então agora, na verdade, Jó vai responder a Elifaz. A gente lembra que Elifaz respondeu a Jó de uma forma mais dura, né? Jó havia respondido a Zofar, então Elifaz veio e respondeu de uma forma bem mais dura para Jó, e a resposta dele se baseia realmente em Jó reconhecer que ele é um pecador, que ele não estaria passando pelo que ele está passando se ele não fosse um pecador. Então ele tem que reconhecer que ele é um pecador. Então agora Jó vai se defender disso, né? Ele vai se defender de que ele não é um pecador, de que ele não é um ímpio, que ele conhece a Deus sim, e que Deus está sendo injusto com ele sim, porque Deus está dando prova para todo mundo de que ele é um pecador, sendo que ele não é. Deus está testemunhando contra ele, né? Contra Jó. Então agora realmente Jó vai vir de novo com mais uma resposta, né? E ele começa a se cansar um pouco dos amigos, né? Mas assim, a gente ainda lembra, né, que ele é conhecido pelo homem da paciência, porque apesar de se cansar um pouco com essa brutalidade dos amigos dele, ele é muito paciente com os amigos dele, ele tem muita paciência com esses amigos, né? Coisa que outra pessoa não teria, já teria expulsado essas pessoas da casa deles, né? Mas Jó tem muita paciência, por isso que o Jó é conhecido como o símbolo, né, da paciência. Versículo 1 diz assim: então Jó falou novamente, né? Então agora Jó vai responder a Elifaz. Então Jó vem respondendo a Elifaz no versículo 2. E Jó diz assim no versículo 2: tenho ouvido muitas coisas como estas, né? Então, realmente, vem muita gente aqui me falar o que vocês estão falando. Muita gente vem até aqui me falar que eu sou um ímpio, que eu sou um pecador, que a minha vida não é exemplo para ninguém, né? Porque a gente lembra que Elifaz falou que Jó é um mau exemplo, né? Esse homem que é um homem justo, é um homem puro, é um homem correto. Agora os amigos dizem que ele é um mau exemplo, ele é um mau exemplo de como se fala com Deus, ele é um mau exemplo de como ter comunhão com Deus, ele é um mau exemplo de tudo. Então Jó agora virou um mau exemplo. Então agora ele vai falar, ele fala no versículo 2, realmente eu tenho ouvido muito isso. Muita gente tem me falado isso, muita gente tem vindo aqui me apontar o dedo e me julgar, né? Aí ele continua, mas eu não esperava isso de vocês que são meus amigos, né? Jó tá querendo dizer, realmente, muita gente chega aqui e me julga, muita gente chega aqui e aponta o dedo pra mim, mas eu não esperava isso dos meus amigos, né? E ele continua no versículo 2, todos vocês são péssimos consoladores. Por que Jó tá falando isso? Porque a gente lembra que Elifaz, no capítulo anterior, falou assim para Jó. Elifaz falou, Jó, você está menosprezando o consolo de Deus. Deus está usando a gente, nos usando nós três, seus amigos, para te consolar. A gente está falando com você ainda por meio de palavras amáveis e você está menosprezando o que a gente está falando. Então a gente lembra que Elifaz havia falado que estava ali em nome de Deus, falando em nome de Deus, e que Jó estava desprezando tudo que ele falava e o consolo que ele dava em nome de Deus. Então a gente lembra que Elifaz havia falado que Jó estava menosprezando esse consolo. E agora Jó vai falar que não está tendo consolo nenhum. Não, eu não estou menosprezando consolo porque vocês não estão me consolando. Eu não estou vendo onde está o consolo que vocês estão me dando. Então Jó começa a falar isso. Ele começa a responder o que Elifaz falou sobre consolo, porque Elifaz havia falado que Jó está desprezando o consolo que está recebendo. Então agora Jó fala, na verdade vocês são péssimos consoladores. Vocês não estão me consolando não, vocês são péssimos consoladores, vocês não estão me consolando de forma alguma. Ao invés de me dar conforto, de me dar um consolo, vocês estão me deixando mais atormentado, vocês estão me dando mais tormento, me dando mais revolta, né? Deixa eu só ver se o volume de todos os canais está alto. Então ele fala, vocês não estão me consolando, na verdade vocês não estão me consolando não. Aí no versículo 3, Jó continua respondendo para Elifaz, né? Será que as palavras ocas de vocês não têm fim, né? Então será que vocês não vão parar de ficar falando? Aí ele continua no versículo 3, o que está acontecendo, o que vocês estão vendo para ficarem respondendo assim, né? Então Jó está falando o seguinte,
será que vocês não vão parar de falar? Será que não tem fim esse falatório de vocês? Vocês vão continuar me atormentando? Vocês vão continuar me perturbando? Vocês vão continuar falando coisas de forma a me perturbar dessa forma? Por que vocês vão continuar falando desse jeito comigo? E ele continua, o que vocês estão vendo? O que está acontecendo? O que está irritando vocês para vocês estarem falando assim comigo? Eu não estou entendendo. Jó começa falando, não estou entendendo o que está irritando tanto vocês para vocês estarem me tratando dessa forma, tá me tratando com essa brutalidade, tá me tratando com essa raiva, eu não estou entendendo o que vocês estão vendo aqui para estar me agindo dessa forma. E será que esse tormento todo dessas palavras que vocês derramam sobre mim, será que não tem fim? Será que vocês não vão acabar, gente? Pelo amor de Deus, eu quero desabafar, eu quero falar e vocês estão me perturbando. Aí no versículo 4, Jó continua. Eu poderia, né? Então Jó fala, eu poderia realmente dizer as mesmas coisas que vocês estão me dizendo. Eu poderia falar com vocês a mesma coisa que vocês estão me dizendo se eu estivesse no lugar de vocês. Aqui na minha situação podia ser um de vocês, né? Podia ser um de vocês aqui nessa cama deitado, podia ser um de vocês aqui doente, e eu poderia estar falando a mesma coisa que vocês estão falando. Ao invés de vir prestar consolo e mostrar compaixão, eu poderia estar vindo aqui julgar vocês, né? Então Jó começa a falar isso no versículo 4. Aí ele diz, poderia esmagá-los com um monte de palavras e ficar balançando minha cabeça contra vocês. Então Jó fala, realmente, eu podia fazer como vocês estão fazendo, né? Eu vendo um de vocês na minha situação, eu podia chegar aqui, começar a desperdiçar, jogar um monte de palavras para ferir aquele que tá ruim, que tá doente, né? Quando ele fala esmagar é para ferir mesmo, eu podia machucar com palavras aquele que tá aqui necessitando de um apoio. E eu poderia ficar olhando para vocês e balançando minha cabeça. Então a impressão que dá é que eles estavam ali, além deles ficarem perturbando Jó com palavras, eles ficavam com ironia por meio de movimentos da cabeça. Parece aquela pessoa que tá olhando para você e fica assim, tirando uma, te deixando nervoso, porque ele começa a demonstrar pela cabeça dele, pela situação, pela forma física dele, né? Ele começa a agir de uma forma a desdenhar do que você está falando. Então parece que esses amigos começaram a desdenhar de Jó. Então eles ficavam olhando para Jó, falando essas palavras que atormentavam a Jó, que feriam a Jó. E eles ficavam balançando a cabeça. Então Jó fala, realmente, eu poderia, se eu estivesse no lugar de vocês e um de vocês estivesse deitado aqui, doente, precisando de consolo, eu podia chegar aqui como vocês estão chegando e eu poderia muito bem falar a mesma palavra, as palavras que vocês estão falando, né? Eu poderia dar para vocês o mesmo consolo, né? Assim, voltou. O mesmo consolo, entre aspas, que vocês estão me dando, que é o quê? Chegar aqui e começar a falar um monte de palavras para esmagar vocês, para ferir vocês e ficar balançando minha cabeça de que vocês estão errados. Eu podia fazer isso. Aí no versículo 5 ele diz o que ele faria, né? Ele poderia fazer isso, mas ele não faria. Então ele fala no versículo 5, ou eu poderia chegar aqui e fortalecer vocês com minhas palavras. Ao invés de eu chegar aqui e ficar derramando um monte de palavras sobre vocês, ferindo vocês com palavras, eu poderia vir aqui e prestar um consolo com palavras, realmente. Vocês falam que vocês estão me consolando por meio de palavras, mas vocês não estão me consolando por meio de palavras, vocês estão me atormentando por meio de palavras, vocês estão me irritando, vocês estão me atormentando. Então eu poderia muito bem fazer isso também. Só que eu poderia também chegar aqui e fortalecer vocês. É isso que eu queria, que vocês me fortalecessem com palavras, né? Eu poderia mostrar com os meus lábios a minha compaixão. Então, ao invés de ficar ferindo com os lábios, eu podia mostrar compaixão a vocês por meio dos meus lábios e eu podia acalmar a dor de vocês por meio dos meus lábios. Aí sim eu consolaria vocês, mas vocês não estão me consolando, vocês são péssimos consoladores, vocês não consolam ninguém. Aí no versículo 6 ele continua: mas se eu falo, a minha dor não passa. E se eu me calo, eu não sinto nenhum alívio. Então, o que ele está falando aqui? Porque os amigos dele ficavam falando que ele estava falando muito, né? Ô, Jó, você está falando muito, Jó. Você está falando muito, Jó. Ficava falando que ele falava muito. E ele está falando, não, vocês não estão entendendo. Eu não estou falando muito porque tá aliviando minha dor falar muito. Eu não tô falando muito porque tá me fazendo falar bem, me fazendo bem falar muito. Se eu falo muito, a minha dor não passa.
Aí vocês agora querem que eu fique quieto, querem que eu fique calado, querem que eu fique mudo. Mas se eu ficar mudo, a minha dor também não vai passar. Não há nada que está fazendo a minha dor passar. Se eu falo, minha dor não passa. Se eu fico mudo, minha dor também não passa. Então, minha dor não está passando de forma alguma. Eu não estou falando aqui porque tá me fazendo bem falar, eu tô melhorando falando. Não, eu não tô conseguindo sentir alívio. Eu queria que vocês me ajudassem, mas vocês não estão me ajudando. Aí no versículo 7 ele continua: na verdade, as minhas forças estão exaustas. Eu tô exausta, eu já não tenho mais força. Eu tô cansado para ficar aqui debatendo com vocês. Eu precisava de um consolo, eu precisava de uma ajuda e não de alguém que chegasse aqui e começasse a me julgar e eu tenho que me defender agora de vocês. Não basta o que eu estou vivendo na minha vida, eu ainda tenho que me defender de vocês agora, né? Eu tô exausto, eu tô cansado disso, eu tô cansado do que eu estou vivendo. Aí é que ele fala, agora ele vai voltar a palavra dele, o que ele está falando para Deus, né? E ele diz: ó Deus, você destruiu a minha família toda. Então ele tá falando: ó Deus, eu tô cansada, eu tô exausto mesmo, eu tô me queixando mesmo, eu tô desabafando mesmo, não tá fácil mesmo, tá ruim, eu não tô gostando, não tá legal, eu não tô sentindo prazer no que eu tô vivendo. O Senhor destruiu minha família, o Senhor, eu tenho motivo para estar reclamando. Eu não tô reclamando de barriga cheia, eu tô reclamando porque não tá fácil, não tá legal, não tá confortável a minha situação. Realmente eu tô reclamando porque eu tenho motivos, né? Então ele fala para Deus: Deus, o Senhor destruiu minha família, né? E a gente vai ver mais para frente que essa fala de Jó não desagrada a Deus. Deus não vai ficar irritado com essa fala de Jó por Jó ter falado que Deus destruiu toda a família dele. Não, isso não vai irritar a Deus, né? Nada das queixas de Jó irrita a Deus, a não ser realmente aquela parte que ele acha que Deus é injusto. Ele começa a falar que Deus não é justo, que Deus dá o bem para o ímpio e deixa o bom morrer. Então, exceto isso, Deus não se incomoda. Então, realmente, ele fala: Senhor, o Senhor destruiu toda a minha família. Eu tenho motivo realmente para estar cansado. Eu tenho motivo para estar exausto. Eu tenho motivo para estar aqui me queixando, abrindo minha boca e reclamando. Eu tenho motivo. Aí ele continua falando no versículo 8: o Senhor Deus me reduziu a pele e osso. Me reduziu a uma magreza, que essa magreza está falando contra mim. Então, parece que o Senhor me fez algo para provar que eu estou em pecado. Então, eu hoje sou só carne e osso, eu hoje sou só magreza. Parece que de forma a provar que eu estou errado. Então, toda vez que eu tento abrir minha boca e provar minha inocência pela minha boca, a minha realidade física, a minha realidade circunstancial do que eu vivo, depõe contra mim. Então, parece que realmente o Senhor está querendo fazer provas contra mim. Parece que o Senhor realmente quer provar que eu pequei. Então, aqui ele começa uma conversa com Deus. Ele fala: Senhor, porque o Senhor tá querendo me injustiçar dessa forma? Porque o Senhor tá querendo levantar provas contra mim que não são reais? Porque o Senhor tá querendo injustiçar uma pessoa que não merece? Porque o Senhor tá querendo fazer isso com uma pessoa que não merece isso? Por que o Senhor tá fazendo sofrer uma pessoa que te ama tanto, que o Senhor se agradava tanto com essa pessoa? Por que agora o Senhor tá assim? Então ele continua no versículo 9: Deus me odeia e em sua ira Deus me despedaçou. A gente sabe que na verdade não foi Deus, né? Foi Satanás. Então realmente Jó, por tudo que ele estava vivendo, ele conseguia sentir a ira de algo sendo feito na vida dele, a ira de alguma coisa superior a ele que estava agindo na vida dele com muita raiva, que o considerava inimigo dele. E realmente Jó estava certo. Jó estava entendendo certo a situação. Então Jó realmente era inimigo, Jó é inimigo. Jó realmente estava recebendo a ira, a raiva, mas não era de Deus. Era a raiva, a ira de Satanás. E Jó era realmente inimigo de Satanás. Mas Jó não estava entendendo de quem que era aquela ira toda. Então Jó atribuía tudo aquilo que acontecia na vida dele a Deus. Então Jó achava que Deus destruiu a família dele. Jó achava que Deus estava jogando aquela ira sobre ele, que Deus estava quebrando ele, mas era Satanás. A gente sabe que era Satanás, mas Jó não sabia. Então Jó achava que era Deus. Então Jó falava: nossa Deus, o que foi que eu fiz para me tornar o seu pior inimigo?
Eu não tô entendendo. Mas na verdade ele era o pior inimigo de Satanás, não era o pior inimigo de Deus. Ele estava atribuindo para Deus uma atitude de Satanás. Era Satanás que estava fazendo aquilo na vida dele, não era Deus. Então, realmente, ele é o pior inimigo de Satanás. Então, Satanás estava agindo na vida de Jó como se age na vida do pior inimigo. E Jó era o pior inimigo de Satanás. Porque a gente lembra quando Satanás entrou na presença de Deus, Deus falou, ó, você já viu meu servo Jó? Ele é um exemplo, né? Não existe na terra ninguém como ele. Então, ele era o inimigo de Satanás. E realmente Jó sentia isso, né? Que virou inimigo. Só que Jó não sabia que era Satanás mexendo na vida dele, então ele achou que virou inimigo de Deus. Mas ele era inimigo de Satanás, mas ele não sabia que aquilo era Satanás fazendo na vida dele. Então ele fala, nossa, Deus me abandonou. Eu sou inimigo de Deus e eu não tô entendendo. Não tô entendendo esse ódio todo de Deus contra mim. O que eu me tornei para Deus me odiar tanto assim? Para Deus me rejeitar tanto assim? Então no versículo 9 ele fala assim, ó, Deus me odeia. A verdade é essa, eu só consigo entender que Deus me odeia. Deus tá jogando toda a ira dele em cima de mim. Então, Deus tem uma raiva por mim, como eu sendo o pior inimigo dele. Deus me despedaçou, Deus me destruiu, né? Range os dentes contra mim e me transpassa com o seu olhar. Então Jó se sentia dessa forma. Jó se sentia com tanta coisa assim sobre si, a ira toda de Deus estava sobre ele, havia tanta coisa ruim sobre ele, que ele fala, não é possível, Deus olha para mim com um ranger de dentro, aquela raiva que você não consegue ver a pessoa. Ele falou, não, eu me tornei o pior inimigo de Deus, Deus não aguenta nem me ver. Deus não aguenta nem me ver que ele me faz sofrer horrores, né? Então ele me transpassa com seu olhar, ou seja, Deus me olha com um olhar de ira, que é aquele olhar que fere, é um olhar que é tão forte, que é aquele olhar que fere a pessoa. É isso que ele tá querendo falar quando a gente brinca que a pessoa tá olhando pro outro e com o olhar tá ferindo, né? É isso que ele tá querendo dizer. Ele fala assim, Deus tem tanto ódio de mim, Deus me odeia tanto que ele não pode me ver, ele não pode ouvir falar meu nome, que ele range os dentes de raiva e ele me olha e o olhar dele de raiva, o olhar dele de ira me transpassa, passa de mim e vem toda a ira dele em mim, já tá ultrapassando a minha alma. Aí no versículo 10 ele continua, homens abrem a boca contra mim, né? Então ele tá falando dos amigos dele, nossa, Deus, tem homem aqui abrindo a boca contra mim, eu já não aguento mais, eu já tô vivendo horrores, eu já tô vivendo uma situação péssima e ainda tá vindo gente aqui na minha casa abrir a boca contra mim, falar coisa que eu não mereço ouvir. E ele fala, com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Ou seja, a gente vê que Jó tava se sentindo sozinho, né? Porque Jó queria um apoio, Jó queria um consolo, Jó falava para todo mundo, não, eu não pequei, gente, eu não errei, eu não mereço isso. Por favor, me ajuda a orar. Porque o que o Jó entendia? Jó pensava o quê? Gente, Deus me odeia. Gente, Deus tá com muita raiva de mim. Gente, Deus não quer me ver. Então, por favor, ora para Deus por mim. Intercede junto a Deus por mim. Já que Deus não quer me ver, já que Deus não quer ouvir a minha oração, já que Deus não quer saber de mim, talvez ele ouça a sua oração. Então, pede você por mim, ora por mim, me ajuda junto com Deus. Então, ele estava fazendo isso, gente. Ele estava pedindo ajuda para os amigos dele orarem por ele. Ele queria que os amigos dele intercedessem por ele. E os amigos dele não queriam. Os amigos dele falaram, não vou não, porque se você está passando por isso é porque você merece. Não vou orar pedindo para Deus te perdoar, não. Porque você merece. E enquanto você fala, porque Jó fala, gente, eu não mereço. E os amigos falam, você merece, senão Deus não estaria fazendo você passar isso. Pela experiência que a gente tem, só vive o mal quem é mal. Então você é mal, Jó. Não vem, não. Eu é que não vou orar por você, Jó. Eu que não vou orar por você, não. Se vira, ora você, né? Então eles ficavam assim. Nossa, caiu aqui. Peraí só um instante, gente. Então, gente, no versículo 10, né? Deixa eu voltar. Desculpa a todos aí que acabou caindo aqui o celular. Mas vamos voltar agora. Aí no versículo 10 ele fala, né? Os homens ficam abrindo a boca contra mim, Deus. Eles ficam falando contra mim. Eles abrem a boca só para falar contra mim. E eles ficam me olhando com desprezo. E o desprezo deles é como um tapa na minha cara. O desprezo deles me dói tanto quanto um tapa na cara. E um tapa na cara dói. Um tapa na cara fere o ego da gente, né? Um tapa na cara fere o nosso...
o nosso eu, né? Fere realmente a nossa vaidade. Então é isso que ele fala assim, não, eles me olham com desprezo, que é como se fossem tapas na cara. Eu sinto como se eu estivesse recebendo tapas na cara. Esse desprezo deles é como se fossem tapas na cara. E eles ficam se juntando contra mim. Ou seja, Jó não tinha ninguém a favor dele, não tinha ninguém que concordasse com ele. Jó estava sozinho, ninguém concordava com Jó, estava todo mundo contra Jó ali, ninguém concordava com ele. E todo mundo se juntava contra Jó, falando que Jó estava errado. Isso que ele está dizendo, né? Parece que todo mundo se reunia para ficar contra ele, né? Então todo mundo se reunia e falava contra ele, ninguém estava concordando com Jó. Então qual que era o pensamento das pessoas? Jó, será que tá todo mundo errado e só você que tá certo? Então eles pensavam assim, né? Eles falavam, não, Jó, para e pensa. Será que só você tá certo? Será que tá todo mundo errado? Porque Jó se defendia, mas ninguém pensava como Jó. Mas Jó sabia de si, Jó sabia da sua vida. Então Jó sabia que ele era um homem puro, era um homem reto. Então ele sabia que não estava fazendo nada de errado. Então o pensamento dos amigos de Jó era esse. Jó, será que só você tá certo e tá todo mundo errado? Será que uma pessoa tá certa e o mundo inteiro errado? Será realmente? Você tá errado, Jó. E a verdade era essa, Jó tava certo. E os amigos dele estavam errados, porque ele era um homem puro, um homem reto, né? Então, realmente, Jó estava certo. Mas eles entendiam que é impossível um homem estar certo e o mundo inteiro estar errado. Eles entendiam dessa forma. Então, eles começaram a se juntar contra Jó. Aí, no versículo 11... Jó continua falando ainda para Elifaz: Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos Deus me faz cair, né? Então Deus me entregou até o ímpio, até o que está em pecado. Hoje fala de mim, eu que era. Mas aí no versículo 11 ele está falando: Deus, o Senhor me entregou até nas mãos do ímpio. Hoje em dia, até o ímpio tá falando de mim. Até o ímpio fala, ó, esse Jó não vale nada, esse Jó é um mentiroso, esse Jó é um sem vergonha. Então até o pecador falava mal de Jó. Então Jó falou, poxa, Deus, o Senhor me entregou até para o ímpio falar mal de mim. Hoje em dia até o ímpio fala mal de mim, né? Então ele começou a falar assim, Jó. E Jó fala, e na mão dos perversos você me fez cair, ou seja, eu não tenho para onde ir. Eu tô na mão de pessoas perversas, de pessoas maldosas, de pessoas que não estão cuidando de mim. Eu tô na mão de pessoas que estão me fazendo mal. Então ele quis dizer perverso, não no sentido de ímpio, né? Porque ele tá falando dos amigos dele. Então ele falou assim, eu tô na mão de pessoas cruéis, pessoas maldosas, pessoas que estão me fazendo mal, não estão me fazendo bem. Aí ele continua no versículo 12. Deus, eu vivi em paz até que ele me despedaçou, né? Então Jó fala, eu vivia tão bem, eu estava tão de boa, eu estava tão em paz, né? Mas Deus veio e despedaçou, Deus pegou e esfarinhou tudo que eu tinha. Hoje eu já não sou nada, eu não tenho nada, então eu vivia tão bem. O que aconteceu? De uma hora para outra aconteceu tudo isso, né? Aí Jó continua no versículo 12. Pelo pescoço me agarrou e me quebrou, fez de mim o seu alvo, né? Então Deus criou um ódio por mim de uma forma que ele me pegou pelo pescoço e ele me quebrou inteiro e eu virei o alvo de Deus, né? Então ele fala que ele foi pego assim, daquela forma rápida que você pega a pessoa vai perdendo a respiração, né? É assim que ele se sentia. A gente lembra que o livro de Jó é uma poesia, então ele fala que ele estava se sentindo como uma pessoa sufocada. Ele falou, eu me sinto sufocado, Deus está me sufocando, eu não consigo respirar, não consigo fazer mais nada, parece que Deus vigia tudo que eu faço, eu me tornei o alvo de Deus. Na cabeça de Jó, provavelmente, o que ele falava? Gente, tem tanto pecador no mundo, mas Deus parece que me escolheu. Eu olhando assim, eu consigo ver gente que tem coisas piores do que eu, que tem pecados mais graves do que o meu, mas parece que Deus me escolheu. Ele ficava assim, nesse tormento, ele não estava entendendo aquilo. Aí ele continua no versículo 13: cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins. Então ele fala aqui que as flechas de Deus estão cercando ele não tem para onde correr, em volta dele tá cheio de flechas, então ele não tem para onde correr e se desviar de uma flecha. Em todo o corpo dele, onde ele olha, girando em torno dele, tem flechas apontadas para ele. Quando ele fala que atravessa os rins dele, não é atravessa o rim aqui, igual a gente acha que tá atravessando o rim, não,
igual pra gente é coração, a gente fala de coração no sentido de coração ser um órgão que expressa sentimento, né? A gente fala que o coração é nossa emoção, coração é nosso sentimento, então a gente usa esse órgão querendo expressar isso. E ele fala aqui de rim nesse sentido. Para eles, o rim que é esse órgão. O que pra gente representa o coração. Coração representa amor, coração representa afeição, representa emoção. O que o coração representa pra gente, pra eles, pra Jó, representa o rim. Então o rim é como se ele estivesse falando da emoção dele. Então ele fala assim, ó, atravessa as minhas emoções, né? Isso que ele tá querendo dizer. É como se pra gente fosse coração, né? Então a gente fala atravessa o meu coração, ou seja, tá doendo. É isso que ele quer dizer. Mas ele não usa o termo de coração, ele usa o termo de rim. Para ele, porque existem lugares, cada lugar é um termo diferente. A gente usa como sinônimo o coração. Então, o coração pra gente é um sinônimo de sentimento, né? E para ele o sinônimo de sentimento é o rim. Então ele tá falando, olha, Deus tá com todas as flechas dele ao meu redor, me cercando e atravessaram o meu rim, ou seja, atravessaram o meu coração, trazendo para nossa língua, atravessaram o meu coração. Tá doendo. Tá doendo, não tá legal isso, tô sofrendo, né? A emoção não tá boa, afetou o meu coração. E ele continua no versículo 13, e não me poupa, né? E Deus não me poupa, Deus não me deixa. E o meu fel derrama na terra. O que é fel? Fel é uma substância que sai do fígado. E essa substância que sai do fígado é uma substância amarga, né? Uma substância azeda, amarga, não é um gosto bom. Então é isso que ele tá falando. E o meu fel, né? Tá derramando na terra, ou seja, a terra tá percebendo o gosto amargo do que eu tô vivendo, tá todo mundo percebendo o quanto é amargo o que eu tô vivendo, o que eu tô passando. Deus me feriu de uma forma, transpassou a flecha dele de uma forma em mim que eu já não consigo mais me conter. De mim só sai amargura, de mim só sai azedume, né? Então ele quer falar isso, que dele só consegue sair amargura, ele só consegue transpassar para o mundo, para as pessoas, amargura. Ele virou uma amargura. Aí no versículo 14 ele continua. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Então, Deus não tá me dando trégua, Deus tá vindo e vai e me fere, vai e fere de novo. Ele não se cansa, ele fica me ferindo várias vezes. E ele resolveu se lançar contra mim, ele resolveu se jogar contra mim como se fosse um soldado. Deus está contra mim como se fosse um soldado lutando ali contra o seu pior inimigo e tem que vencer. É questão de uma vida ou da outra vida. Então parece que Deus está lutando como um soldado que luta pela sua vida e tem que matar o outro, né? Um soldado numa guerra que pula em cima do inimigo e não pode sair dali sem matar ele. Então ele falou que ele sentia dessa forma, como se Deus tivesse se arremessado contra ele como um soldado que tem que matar ali porque tá lutando pela sua vida, alguém tem que morrer ali, né? Não tem como sair ninguém vivo. Aí, no versículo 15, em minha tristeza, visto pano de saco, meu orgulho, né, agora virou pó. Então ele fala o quê? Agora... realmente, não é figurativamente, realmente, provavelmente, ele usava pano de saco, né? Ele colocou o saco e fazia o buraco aqui na mão e estava vestido de saco. Ele colocou um saco, né? Como se a gente pegasse hoje um saco, cortasse o buraco aqui, um saco grande, né? Um saco de lixo, um saco grande, colocasse o nosso corpo e nossa roupa fosse o saco de lixo. É isso que ele tá falando, que a roupa dele agora é um saco. Ele coloca sobre ele um saco para mostrar que realmente ele não é nada, ele tá triste, ele se sente aquilo com que ele se vestiu, né? Ele se sente um lixo, ele se sente um nada. E ele fala que o orgulho dele, o orgulho que ele tanto tinha, agora virou pó. Ele já não tem mais orgulho nenhum. O orgulho dele sumiu, eu já não tenho mais orgulho. Aí no versículo 16 ele continua. Meu rosto está vermelho de tanto chorar e sombras escuras circundam os meus olhos, né? Então ele fica falando, meu rosto já está inchado, está vermelho porque eu choro muito e em volta dos meus olhos
tá escuro, já tem sombra. Então ele tá falando o quê? Eu choro muito e já tenho olheira. Eu já tô com olheira, eu tô com olho fundo. Meu olho em volta tá preto de tanto chorar. Eu já tô com o olho fundo de tanto chorar. Meu rosto tá inchado. Quando fala no versículo 16, o termo em hebraico significa que o rosto dele tá fervendo. Então, provavelmente ele chora tanto que o rosto dele queima. Então ele sente o rosto dele queimando de tanto chorar. Então ele chora tanto que os olhos dele, em volta dos olhos dele, já viraram sombras. Então já tá escuro em volta do olho dele. Ele tá com olheira, ele tá com o olho fundo. Então ele já tá nessa situação de tanto chorar. Aí no versículo 17 ele fala: embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Ou seja, ele tá falando, eu tô chorando desse jeito, mas não é porque eu sou culpado. Eu não tô chorando desse jeito porque eu tô com medo, porque eu tenho culpa no cartório. Eu tô chorando desse jeito mesmo eu sendo inocente, porque tá doendo, não tá legal, tô sofrendo. Então eu tô chorando desse jeito mesmo sendo inocente, porque senão até o choro dele, até aquela fisionomia dele de tanto chorar poderia ser usada contra ele, porque os amigos dele pegavam tudo ali para jogar contra Jó, né? Então tudo que Jó fala, eles usam para falar, realmente é assim, Jó. A vida de um ímpio é assim. Você tá passando por isso porque a vida de um ímpio é assim, Jó. Então eles ficavam falando assim. Então agora Jó, antes que os amigos dele usem isso também contra ele, antes que os amigos dele venham falar, Jó, realmente você tá com olheira aí de não chorar porque você tá culpado, né? A culpa realmente remói a cabeça da pessoa e a pessoa chora até umas horas. Então antes dos amigos dele falarem isso, ele já se defende, ele já fala, não, eu choro, eu já tô com olheira, eu tô com olho fundo, embora eu não tenha feito nada, embora eu seja inocente, embora eu não mereça isso. Aí ele continua, e também, embora seja por a minha oração. Por quê? Porque a gente lembra que ele faz no capítulo anterior, falou que Jó estava destruindo o temor a Deus, né? A gente lembra que ele falou, Jó, você está destruindo o temor a Deus, você está diminuindo a oração a Deus. Então a gente lembra que ele havia falado isso. Então agora Jó está falando sobre isso. Então Jó está falando não, eu temo a Deus. Eu amo a Deus. E ele continua aqui no versículo 17. E as minhas orações são puras. Ou seja, havia questionado até a oração de Jó a Deus, né? Então ele havia questionado o que há no coração de Jó, né? O que Jó fala com Deus em seu coração, na oração dele íntima. E aqui Jó está falando, e a minha oração, Deus, é pura. Então ele está falando para ele, você falou que minha oração é falsa, que minha oração não é devida a Deus, que eu estou orando errado, mas eu estou orando de coração, eu estou orando da forma mais pura possível. Na minha oração há verdade, eu estou orando como se deve orar para Deus, sim. Então Jó está falando isso. Aí no versículo 18, ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Aqui ele usa um termo, né? Ó terra, não ocultes o meu sangue. A gente lembra de Abel, né? Em Gênesis, quando Abel, né, foi morto, e o sangue de Abel clamava desde a terra. É isso que Jó está falando, é exatamente sobre isso. Então Jó está querendo dizer o quê? O sangue de um justo, a terra clama pela justiça daquele sangue que foi derramado de uma forma injusta. Então Jó está falando isso. Jó está falando, ó terra, não deixa o meu sangue ficar aqui encoberto e você não reclame por ele, né? Então ele está usando a mesma coisa que aconteceu com Abel, né? Então um homem justo que tem seu sangue derramado sobre a terra clama por justiça daquele sangue que foi derramado nela, né? De uma forma injusta. E é isso que Jó está falando aqui nesse capítulo. Jó está falando que a terra entenda que o meu sangue está sendo derramado de uma forma injusta e clame por justiça pelo meu sangue, porque não deixa o meu sangue ser derramado sobre você, eu ser enterrado, eu ser sepultado,
e não ser feito justiça a mim. Então, quando eu for enterrado em ti, terra, quando eu for sepultado em ti, clama a mim, clama por mim, pela minha justiça. É isso que ele está falando. Da mesma forma que a terra clamou pela justiça por Caim, né? Porque a terra clamava a Deus por justiça, porque o sangue de Caim foi derramado. Então, assim, Jó está falando: ó, terra, clame você por mim. Já que eu não tenho amigo para clamar por mim, porque meus amigos não querem clamar por mim, então clama você por mim. Quando eu for sepultado, clama por mim, terra, né? Clama pela minha justiça, né? Entende que eu fui injustiçado e clama por minha justiça, terra. E ele fala: e não haja lugar em que se oculte o meu clamor, né? E que todos saibam que eu fui injustiçado, que em todo lugar ouçam que realmente foi feita injustiça com a minha história, foi feita injustiça comigo, né? Então ele tá falando isso, né? Já que aqui na terra não tem ninguém que o ajude, então quando ele for sepultado, que pelo menos a terra clame por ele, assim como a terra clamou por Abel, né? Então que a terra venha clamar pelo sangue dele para que ele receba a justiça, né? Porque a terra vai clamar pela justiça do sangue dele. E que não seja ocultado o clamor dele, todo o sofrimento dele, todo o sofrimento de ter sofrido por uma injustiça, né? De ter passado por algo que ele não merecia. Então que isso não seja ocultado e que todas as pessoas saibam que esse homem foi injustiçado. E como é importante a oração de Jó, né? Porque é isso que acontece, né? Até hoje nós sabemos da injustiça que foi feita contra Jó, né? Então até hoje a gente fala, a gente estuda sobre a injustiça que houve contra esse homem, né? Então realmente ele foi escutado, né? Mas não é a terra que clamou, né? Deus restituiu ainda em vida e ele veio a ter a memória dele, né? Eternizada. Aí no versículo 19: saibam que a minha testemunha está no céu, porque ele falou, ele está se defendendo, ninguém está acreditando nele, ninguém está dando trela para o que Jó fala. E Jó fala: gente, eu sou inocente, Jó, gente, eu não pequei, gente, eu não fiz nada para merecer o que Deus está fazendo comigo. E as pessoas não acreditam em Jó. As pessoas falam: Jó, para de ser mentiroso, Jó, você está caçoando de Deus, Jó, para de mentir, fala logo que você pecou e pronto. Então ele está falando: gente, vocês não acreditam em mim, eu não tenho como provar que eu não pequei, eu não tenho como fazer uma prova de que eu não pequei. Até porque vocês estão usando o que está acontecendo na minha vida contra mim. Vocês estão usando tudo o que está acontecendo na minha vida como prova de que eu pequei. Mas Deus é minha testemunha, ele sabe que eu não pequei, né? Então Jó começa a falar assim: Deus é minha testemunha e ele vai advogar por mim, ele vai me defender, né? Então a gente vai ver agora, Jó vai começar a falar sobre Jesus Cristo. É incrível, muito legal. Jó vai começar a usar uma linguagem que vai nos explicar quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, porque o que ele vai pedir aqui é o que Jesus Cristo fez por nós, e Jó vai falar isso aqui. Então ele continua no versículo 20: meus amigos zombam de mim, mas eu me volto a Deus com lágrimas nos olhos, né? Então ele fala: eu olho ao meu redor, meus amigos ficam tirando uma da minha cara, mas não tem problema, eu não tô ligando para eles, eu não tô preocupado com eles, eu tô olhando para o Senhor Deus. Então, apesar dos amigos estarem em volta dele, caçoando dele, zombando dele, ele tá elevando os olhos dele a Deus, ele tá olhando com foco em Deus. A preocupação dele é Deus, é aquilo que a gente tinha falado ontem. A preocupação de Jó não é com a vida dele aqui, a preocupação dele é ele perder a presença de Deus, é ele perder a companhia de Deus, é ele perder a salvação dele, é ele não poder encontrar com Deus na eternidade. A preocupação de Jó é ele ter sido condenado. Ele não quer ser condenado porque ele sabe que a condenação não o levaria à presença de Deus. Então ele sabe que ele perderia o contato com Deus, e ele não quer isso. Ele fala: nem que seja na eternidade, que eu morra agora, se o Senhor quer me matar, que eu morra agora, mas que na eternidade eu levante e desfrute da tua presença. Então a preocupação de Jó é essa. E aqui ele fala: ó Deus, os meus amigos ficam zombando de mim, não acreditam na minha inocência, mas eu olho para ti, porque meu foco é o Senhor, não importa o que eles acham mais, né? E olha para Deus com lágrimas nos olhos. Coitado, imagina o sofrimento desse homem. Então os amigos zombavam dele, tiravam uma da cara dele, e ele chorava ali, olhando para Deus, falando com Deus e chorando ali para Deus. E ele falava: o meu choro é para o Senhor, Deus, eu olho para o Senhor com lágrima nos olhos, mas o meu foco é o Senhor, o meu foco é você. Aí no versículo 21 ele continua: preciso de um mediador entre mim e Deus, né? Então ele fala: eu preciso de alguém que vá falar com Deus. Eu pedi para os meus amigos, mas eles não querem, ninguém quer orar por mim.
Ninguém quer dobrar o joelho e falar com Deus e pedir por mim. Ninguém quer interceder por mim. Não há quem queira interceder pela minha vida. Eu estou pedindo e ninguém quer fazer. Eu peço para alguém interceder por mim e ninguém quer. Ninguém quer orar por mim. E eu preciso de alguém que interceda por mim junto a Deus, porque Deus já não me ouve mais. Então, já que Deus não me ouve, já que Deus não me escuta, talvez Ele escute quem vai interceder por mim. Aí ele fala, como alguém que intercede por seu amigo. Então não é qualquer intercessor que eu preciso de alguém que interceda por mim como se eu fosse amigo dele. Então ele tá falando que os amigos dele não estão fazendo isso, né? Então ele fala, eu preciso de alguém que interceda por mim como se fosse meu amigo. E eu não tô encontrando isso. Eu pedi para os meus amigos, mas eles sumiram. Os amigos que eu tinha sumiram, já não são mais meus amigos, né? Então ele fala, eu preciso de um mediador que medie entre mim e Deus, porque Deus não quer me ouvir. Então, se houver um mediador entre mim e Deus, Deus vai ouvir o que esse mediador vai falar. Deus não quer me ouvir, porque Deus está com raiva de mim. Deus, alguma coisa eu fiz para Deus que Deus está irado comigo, mas se eu tiver um mediador, Deus vai ouvir um mediador. Ainda que não me ouça, o mediador ele ouve, né? Então, como alguém que intercede por seu amigo, não é qualquer mediador, é um mediador que vai interceder por alguém que ele ama. Não é qualquer pessoa, é alguém que esse mediador ama realmente. Aí no versículo, baixei muito. No versículo 22 ele continua, pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei, né? Porque em breve eu vou morrer. Eu preciso que intercedam por mim, eu preciso falar com Deus, eu preciso ser salvo enquanto há tempo. Porque quando eu morrer eu não vou mais ser salvo. Eu posso morrer, não tem problema, me leva a Deus, mas eu só não quero perder a minha salvação. Então, eu preciso de alguém que interceda por mim enquanto há tempo, enquanto eu ainda estou vivo. Daqui a pouco eu não vou estar mais vivo e não vai adiantar nada. Então, a gente percebe que Jó tem uma sabedoria sobre a morte, né? Ele tem um entendimento sobre a morte, de que realmente você só pode fazer em vida. Acabou sua vida, você fica lá dormindo esperando seu salário na eternidade. Então, ele tinha essa consciência.